Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Meu nome é Helder, mais um podcast deste mês de fevereiro, o 2º de fevereiro. Mais uma vez meditando aqui no Café Católico sobre os temas relacionados à nossa fé. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Ele que é o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé, nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Então tenhamos os olhos fixos nesse Deus bendito que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez meditando sobre o livro de Tobias, dando continuidade. O primeiro tema, lendo o livro de Tobias, foi extraído a providência divina. Então vamos ver agora o tema desta semana. Estamos aqui na 5ª semana do Tempo Comum, o 2º podcast do mês de fevereiro. Então vamos relembrar um pouco sobre o livro de Tobias, algumas características e puxar o tema principal da meditação dessa semana. Então, recordando, Tobias, eu falei algumas partes da história de Tobias, do livro, e o velho Tobit, cego, é o texto que eu vou apanhar agora, livro de Tobias, capítulo 2, e alguns versículos deste capítulo 2, que aqui está justamente vai ser extraído o tema desta meditação. No início do capítulo 2 é a parte que fala da cegueira do velho Tobit. O livro ele é dividido em 13 partes, e essa parte da cegueira, o velho Tobit como cego, é a segunda parte e fica no capítulo 2. Então, para relembrar, lembramos que ele perdeu tudo, na primeira meditação, meditamos que com a posse do rei Senaqueribe, Tobit perdeu tudo e ficou com a sua esposa Ana e o seu filho Tobias. Só que dos 2 filhos de Senaqueribe, o que aconteceu? Eles, com 40 dias, Senaqueribe foi morto pelos filhos. E quem sucedeu Senaqueribe, foi o seu filho Azaradom. E é assim que inicia o capítulo 2. Azaradom, ele nomeia Aicá como superintendente das finanças do reino, da Assíria. Só que Aicá, ele é filho de Anael. Anael é irmão de Tobit. Então Aicá, que foi nomeado pelo rei Azaradom, ele é sobrinho de Tobit. Então, com a autorização dele, de Aicá, agora sobre o reinado de Azaradom, recebe a permissão de retornar para Nínive com a sua família. Sob a influência de Aicá, Tobit, Ana e Tobias retornam a Nínive. E assim inicia o capítulo 2. Diz assim: No reinado de Azaradom, pude voltar para minha casa e foi-me devolvida minha esposa Ana com meu filho Tobias. Em nossa festa de Pentecostes, foi-me preparado um excelente almoço. Então, esse é o versículo 1 do capítulo 2. Então, para resumir, com esse almoço, Tobit pede a Tobias para que ele vá buscar alguns irmãos judeus fiéis, algum pobre de coração fiel, para participar do banquete. É uma celebração, estão voltando para Nínive de volta, por providência de Deus, e de forma feliz, Tobit quer que Tobias consiga alguém do povo de Deus, algum pobre de coração fiel. E diz Tobit: traze-o aqui para comer conosco. Esperar-te-ei até que voltes, meu filho. Aí Tobias saiu, só que depois ele retorna e diz: pai, encontrei um compatriota nosso que foi estrangulado e foi morto, está deitado na praça. Eles não vão enterrar. E o texto da Escritura diz assim, no versículo 6: levantei-me imediatamente, deixei meu prato intacto, fui tirar o homem da praça e o coloquei num quarto esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Depois ele lavou as mãos, só que
participou do almoço de forma triste, com tristeza. Nisso, o que acontece? E aí vai entrar o tema, né? Naquela noite tomei banho e fui para o pátio. Versículo 9. Estamos no capítulo 2. Naquela noite tomei banho e fui para o pátio da casa e deitei-me junto ao muro do pátio, com o rosto descoberto por causa do calor. Não reparei que havia pardais acima de mim no muro. Caiu-me nos olhos excremento quente, produzindo neles manchas brancas. Fui aos médicos para me tratar, mas quanto mais me aplicavam pomadas, mais as manchas me cegavam, até que fiquei completamente cego. Fiquei cego durante 4 anos e todos os meus irmãos se afligiam por minha causa. 4 anos cego. E aqui é nesse momento que entra a meditação. Né? Escutando essa palavra me veio, né, esse pensamento. Como é que é possível um homem fiel, um homem de Deus, um homem temente à lei, que acabou de fazer a obra de misericórdia, e lhe acontece tamanha fatalidade? Então o tema é esse, meus irmãos, o sofrimento dos filhos de Deus, o sofrimento do justo, o sofrimento humano. Então, a meditação um pouco vai gravidar, vai ficar, né, polarizado nessa palavra, nesse pensamento, o sofrimento humano. É interessante, né, como há um paralelo com o livro de Jó. Né? O livro de Jó, né, recordem que o livro de Jó, que foi escrito, né, posterior ao exílio, lá pelo começo do século V, mostra também a mesma realidade. Jó sofrendo, e era um homem justo. A mesma temática. E é interessante o paralelo, inclusive, da mulher, a Ana, mulher de Tobit, e a mulher de Jó. Vejam a palavra, né? A palavra que é dita pela mulher de Tobit. Onde estão as tuas esmolas? Diz a mulher de Tobit. Onde estão as tuas boas obras? Todos sabem o que isso te trouxe. Veja. E ela fala com ele cego, e ele, apesar disso, mantendo-se fiel. Agora vejam a palavra da mulher de Jó. O paralelo é muito interessante. Aqui, Jó capítulo 2, versículo 9. Sua mulher disse-lhe: persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Versículo 10. Ele respondeu: Jó, falas como uma idiota. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Agora veja, falas como uma idiota. Não entendes e agora murmura. Então, quantas vezes, meus irmãos, não compreender o sofrimento humano, não enxergar que de fato o sofrimento humano, consequência do pecado, né? Ele é um mistério da iniquidade, o mistério do mal, a doença, a morte e o sofrimento, seja dos bons, seja dos maus. É como vai dizer nosso Senhor no Sermão da Montanha: Deus faz chover sobre justos e injustos. Todos estão debaixo da providência, todos estão debaixo da disciplina de Deus, da providência de Deus. Né? E, inclusive, tem uma palavra interessante, né, de Santo Afonso Maria de Ligório, que Santo Afonso diz assim,
que é na adversidade e não na prosperidade que Deus prova a fidelidade de seus servos e separa o trigo da palha. É na adversidade. Então isso, não compreendendo o sofrimento, nós não compreendendo o sofrimento, não devemos murmurar, perder a fé, cair no desespero. Não compreender não quer dizer que Deus não esteja no comando, que Deus não esteja caminhando, conosco. Recordem do tempo do Natal, o Deus conosco, o Emanuel. Apesar de ser justo, está debaixo também da chuva. E é interessante porque Deus, o objetivo de Deus é nos levar para a eternidade, o objetivo de Deus é nos levar para o céu. A finalidade desta vida que Deus conduz os nossos passos é para nos preparar à glória divina. E não podemos passar por esta vida sem sofrimentos. Inclusive o sofrimento ele faz parte dessa vida. Claro que por consequência do pecado a morte entrou no mundo e com isso todas as consequências da morte, todos os sofrimentos. Interessante, Deus não quis eliminar o sofrimento na terra. Deus não quis. A resposta de Deus a esta pergunta, lembre-se do que foi dito, que Jó diz à sua esposa: falas como uma idiota. Veja quando nós desafiamos Deus, dizendo que o sofrimento é absurdo. Agora vejam a resposta de Deus a Jó. Porque falo de Jó, mas paralelamente ao livro de Tobias é a mesma coisa. Mas veja Jó, capítulo 39, versículo 27. Deus diz assim a Jó: acaso é sob tua ordem que a águia remonta o voo e constrói seu ninho nas alturas? Acaso é por tua ordem, Jó? É você que decide quando chove. É você que decide quando os pássaros se alimentam. É você que decide como vai haver o clima. Meus irmãos, nós não temos domínio de nada nesta vida. Deus é quem conduz, Deus é quem governa a vida. E veja a resposta de Jó no versículo 3. Jó responde ao Senhor: eis que falei levianamente. Que poderei responder-te? Porei minha mão sobre a boca. Então, meus irmãos, não duvidem da misericórdia de Deus. Deus nos conduz. Deus é Pai, é o Pai amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz todos os dias, a cada momento. Cada momento o Pai nos conduz pela mão. Ele é o nosso Pai. E por isso mesmo, como sendo Pai, vejam o que diz na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5. Versículo 5 diz assim, Hebreus 12, 5. Vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos. E aí o autor cita o Provérbios capítulo 3. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando ele te corrige, pois o Senhor educa a quem ama e castiga todo filho que acolhe. É muito bonito. E no versículo 10 diz assim: pois eles nos educaram por pouco tempo, os nossos pais da terra. Deus, porém, nos educa para o aproveitamento, a fim de nos comunicar a sua santidade. Toda educação com efeito no momento não parece motivo de alegria. O velho Tobite cego não enxerga, não enxergando, não vê fisicamente, mas também não vê a razão da cegueira. Mas no momento não parece alegre, mas triste. Mas depois, no entanto,
produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. E não é isso que irá acontecer no futuro? Rafael trará Tobias da viagem e com o remédio das entranhas do peixe curará a cegueira de Tobit. E o fruto da paciência é a paz. A paz que vem pelo Cristo Jesus. Ele que na cruz tomou sobre si todo o peso do mal. Jesus que tirou o pecado do mundo. Jesus que assumiu toda a enfermidade. Jesus que pela sua paixão e morte na cruz nos deu um novo sentido ao sofrimento. Jesus é a razão do nosso sofrimento. Não porque deseja, mas porque ele dá o sentido. É a razão do sofrimento, não porque nos faz sofrer, mas é a causa, né? É aquela causa que alegra. Porque bem-aventurados os pobres, os que choram. Vejam, é sempre assim. Ao suportar com paciência a dor, a razão da dor é transformada em alegria. Ele que nos convida a completar na nossa carne o que faltou da sua santa paixão. A ti, Jesus, nosso grande Deus e Senhor, nos dê graça da paciência contra todo o sofrimento que nos aprouver. A ti a honra e o louvor, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém.